Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham também via internet. E mais uma vez nós nos encontramos aqui para mais um domingo de estudo e reflexão. Porque é muito interessante quando nós já ouvimos pela manhã algo que faz com que passamos a refletir no decorrer do dia e no decorrer da semana, né? Então, a nossa reunião de domingo, ela nos dá essa oportunidade. Não que as outras não tenham esse mesmo efeito ou intuito, mas é interessante, né, como nós vivemos assim num sistema até espiritual de organização. Nós somos organizados por dias, horas, enfim. É interessante. Nós, logo no primeiro dia da semana, logo pela manhã, nós temos um tema para podermos refletir. E o que é mais importante, ir buscando todo o auxílio para que possamos colocar em prática, né? A teoria, ela, por vezes, é muito fácil de ser absorvida, mas a prática, nós sabemos que para todos nós, é o exercício. Então, como a vida se constitui nesse exercício, nós estamos aqui hoje para aprender essa teoria e nos avaliarmos perante o autoconhecimento, de colocarmos em prática tudo aquilo que nós formos aprendendo, não é? E nós gostaríamos primeiramente de agradecer a todos aqueles que colaboram com as nossas cestas básicas. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, porque estas cestas, elas são direcionadas àquelas famílias assistidas pela casa e, de uma certa forma, dependemos uns dos outros para que isso aconteça. Então, a Casa do Caminho Santana agradece a todos. Vamos assim, então, buscando em nosso íntimo, cerrando os nossos olhos para que possamos buscar em nosso pensamento e em nossos sentimentos tudo aquilo que de melhor temos, para nesta hora podermos chegar até Deus nosso Pai, através da figura de Jesus, esta figura que neste momento preenche a nossa mente. Esse mestre amado, que nos oferece o ombro, a mão, o abraço, aquele afago tão reconfortante que buscamos, ou para pedirmos, ou para agradecer. E assim, estamos aqui, mestre. Com a ajuda dos amigos da espiritualidade, nós vamos neste momento abrindo os nossos corações e o nosso raciocínio para assimilarmos a palestra de hoje. E assim, Deus nosso Pai abençoando a todos nós, nós vamos mais uma vez dando início à nossa reunião deste domingo. Que assim seja. E agora nós vamos convidar a Simone, que vai fazer para nós palestra de hoje, né, Simone? Seja bem-vinda, feliz como sempre. Obrigada. Bom dia a todos, de novo bem-vindos à casa. A Raquel falou umas coisas interessantes que a gente tem que refletir mesmo, né? Toda vez que a gente vem a uma casa espírita, que a gente ouve o Evangelho, que esse Evangelho provoca reflexões e a partir das reflexões provoca mudanças no nosso cotidiano, tanto o Evangelho fez a parte dele, como nós estamos fazendo a nossa. Porque vir a uma casa espírita, tomar um passe, é muito bom. Mas não adianta de absolutamente nada se lá fora a gente continuar sendo a mesma pessoa antiga que era quando entrou aqui. Então, tomara que o Evangelho, ou que todas as vezes que a gente vem à casa, tenha um Evangelho capaz de fazer a gente refletir, pelo menos refletir. Se a partir da reflexão nós tivermos a condição de gerar mudanças, melhor ainda. Essa é a nossa proposta. E
O nosso tema de hoje é um capítulo de um livro da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, para quem não sabe, é o espírito que acompanha o Divaldo Franco. Ela teve algumas encarnações envolvendo sempre a área religiosa, com um coração imenso e uma capacidade incrível de entender a psicologia humana. Toda a área dela, todas as encarnações em que ela teve a oportunidade de estar aqui neste planeta, envolveram estudos na área da psicologia, estudos em geral, mas na área de psicologia mais ainda. Ela teve 2 encarnações anteriores a essas. A última dela foi como Joana Angélica, na Bahia. Ela foi uma freira que morreu defendendo o convento, defendendo as freiras. E a anterior, que é aquela que eu gosto mais, ela foi uma freira mexicana chamada Sor Juana Inés de la Cruz. E ela passa os seus 47 anos, ela vive só 47 anos nessa encarnação, estudando. Basicamente, ela se enfia no convento para estudar. E quando a Inquisição começa a reclamar que ela está gastando muito tempo com as coisas mundanas e pouco com as coisas de Deus, tiram os livros dela e mandam ela para a cozinha. Então, agora você vai cozinhar, porque aí você dá menos trabalho. E quando chega na cozinha, ela começa a deixar queimar todos os alimentos, porque ela fica avaliando o grau de fervura, analisando temperos, física, química, biologia. Então, eles devolveram o livro para ela, porque dava menos trabalho do que queimar a comida inteira do convento. Essa é a Joana de Ângeles, é ela que vai falar no texto de hoje, que a gente vai refletir. Essa pessoa que pensa muito, que questiona muito, e que provoca nas pessoas, com seus textos, questionamentos, às vezes bem doídos, mas eu sempre reflito assim: se o questionamento não for doído, não foi questionamento. Se ele não provocar alguma angústia, se ele não provocar um desconforto, se ele não tirar você da sua zona segura e cômoda, não foi reflexão. Então, de alguma forma, a gente tem que sair doída, né? Tem que ser aquela coisa que te incomode, porque se não incomodar, a gente não sai mesmo de onde a gente está. E o título de hoje é Advertência do Amor, de um livro dela que se chama Desperte e Seja Feliz. E eu começo pelo título do livro, não tanto pelo capítulo. A Joana de Ângeles tem muito como característica o incentivo ao ser humano a buscar dentro de si as forças necessárias, o entendimento necessário para mudar a condição de vida que tem. Ela sempre parte daquele pressuposto básico nosso, né? Você não é árvore, você está cansado de onde você está, levanta e vai para outro lugar, você não tem raiz. Então, ela sempre parte do pressuposto que a mudança necessária está dentro de cada um, então só cada um pode avaliar para que lado ir, de que forma modificar, ou não, porque tem muita gente que ainda no erro gosta de estar onde está. Então, também é permitido isso através do livre-arbítrio, até que chega aquela coisa abençoada chamada dor e tira você daquele lugar, quer você queira, quer não. E ela, nesse título, como quase em todos os trabalhos dela, ela começa exatamente isso. Não tem como nenhuma construção de felicidade para o indivíduo e para o coletivo sem a gente despertar. Ela tem um poema dela quando ela estava encarnada como Sor Juana Inés de la Cruz, e ela dizia o seguinte, que o desejo dela era que o mundo estivesse iluminado na frente dela e ela desperta, porque estar acordado é muito pouco. Ela queria estar além do estar acordado, ela queria ver além daquilo que era colocado no comum dos dias, estar desperto, estar atento, estar percebendo todas as oportunidades, todos os conhecimentos, para não deixar passar mais nenhuma possibilidade de crescimento, nem nenhuma possibilidade de auxílio. E o nosso título do capítulo deste livro começa falando disso, Advertência do Amor. E aí a gente se pergunta, né, ou pelo menos eu me perguntei quando eu li esse livro e quando eu li esse capítulo, Advertência do Amor, por que amor? A dor também não adverte? Adverte também. Mas o primeiro conselho, o primeiro esclarecimento, a primeira mensagem é sempre dada pelo amor. A espiritualidade sempre nos chama para o trabalho, sempre nos avisa, sempre nos orienta, sempre traz coisas positivas através do amor.
sempre nos dá a possibilidade de corrigirmos aquilo que fizemos, aprendermos, evoluirmos pelo amor. Mas é incrível como a gente não ouve. Então vem a advertência da dor. E a dor é uma coisa incrivelmente abençoada. Porque se o amor não tirou você daquela camada de sujeira, de vícios que a gente traz, a dor tira. E a dor, ela tem uma coisa interessante, ela não tem fim. No sentido assim, sempre tem um jeitinho de ficar pior. E esse jeitinho de ficar pior é a gente que decide até onde vai. Então, tem uns que acordam com um beliscão, tem outros que precisam jogar fora da cama, tem outros que precisam de chacoalhão, fica a critério de cada um. O objetivo é o crescimento e o aprendizado. Se a dor tiver aqui a gradações variadas, bendita ela, não? Que traz a gente para novas reflexões. Aliás, eu costumo falar, eu dou palestra há um certo tempo. Nunca vi, em centro algum, ninguém chegar no centro pelo amor. Nunca. Nenhum. 14 anos. Nunca encontrei uma pessoa que não chegasse com uma inquietação, com um problema, com uma angústia, com uma preocupação, com uma dor, com um vazio. Amor, assim, quando está tudo ótimo, domingo de manhã, estava todo mundo dormindo. Mas a gente traz essa inquietação e tem a consciência de que vindo, refletindo e modificando, essa inquietação desaparece. E é como médico. A gente sempre fala, né? As pessoas procuram uma casa espírita dizendo que querem um tratamento. Melhorou daquilo que você estava sendo tratado, não vem mais. E eu sempre falo assim que é como médico. Você faz uma cirurgia de fígado, você precisa fazer um acompanhamento. Não basta ir lá só no período da cirurgia, melhorou e depois não vai mais. Ou continua bebendo, ou continua levando a vida que tem. Aí quando piora, você corre de novo para o médico e culpa o médico. Então, gente, assim, é quase uma profilaxia. Um tratamento preventivo, quando a gente reúne dentro das nossas existências passadas, né, porque nós somos uma somatória de vidas passadas, as forças necessárias para atuar no mal antes do mal acontecer. Atuar na dor antes dela ficar grande demais. Essa capacidade é individual. Não dá para transferir, não dá para a gente passar, não dá para postergar. Cada um de nós é que sabe quando e como a gente consegue sustar essa dor que pode crescer ou não. E no começo do texto, aliás, o texto inteiro, ela lembra uma passagem colocada por João no Apocalipse. No finalzinho. Eu sei que todo mundo aqui leu o Novo Testamento. Não leu? Mexe a cabecinha. Somos cristãos. Incrível, mas a gente não sabe nem para que lado mexe a Bíblia. Então, vamos lá. O Novo Testamento, ele tem 27 livros. O último deles, que quase não entrou no cânone, é o Apocalipse de João. Ele é um livro completamente diferente dos demais. Ele não é poético, ele não fala da vida de Jesus, ele não comenta. Ele é atribuído a João. E a gente sempre fala, eu sou historiadora, a gente sempre fala atribuído porque a gente não sabe se foi o apóstolo ou não, mas, enfim, alguém, ou o próprio João, ou uma comunidade criada por ele, escreveu esse texto. E esse texto, ele é muito mal interpretado. De todos os livros do Novo Testamento, é o mais mal interpretado. Porque a gente tem uma necessidade de fim de tempos quase milenar, né? Passou o ano 1000, a gente achou que o mundo ia acabar, passou o ano 2000, achou que ia acabar. A gente tem uma necessidade cíclica de ver o fim. Então, tem algumas culturas que, lamentavelmente, vivem a partir do fim. O fim vai chegar, o 2012 passou, o fim não chegou. Então, a gente tem uma somatória de situações desejando um fim. E o Apocalipse não fala disso. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa revelação. Na verdade, o texto é isso. Revelações que foram feitas a João em desdobramento. E ele escreve, ele relata o que ele viu. É um texto que eu posso dizer não é exatamente fácil, exatamente por isso. Porque como ele vai descrever coisas que ele não conhece, ele busca por aproximação. Então ele é levado no futuro, ele vai e volta nesse processo, e ele descreve coisas que na época dele não existiam. Então ele vai por aproximação, fica um texto mais assim, truncadinho de ler, mas é por causa disso.
E nesse texto, ele não fala de fim de mundo. Ele fala do fim de um mundo. É diferente. Fim do mundo não tem mais começo. Fim de um mundo significa que vem outro na frente. E é exatamente isso que a gente está sendo chamado a vivenciar nos dias de hoje. Nós estamos passando por um mundo, vivenciando as histórias de um mundo em transformação. A gente ouve tanto nas casas espíritas, né? Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É isso que João relata. A mudança de um mundo inferior para um mundo superior. Toda mudança pressupõe muita bagunça para nós que estamos vendo, mas uma ordem muito bem estabelecida. Pressupõe muita confusão, muita angústia, onde a gente vai vendo no decorrer dessa transformação situações acontecendo que você fala assim, mas não é possível que ainda aconteça. Parece que a gente está voltando a 200 anos atrás em termos de barbaridades, em termos de histórias complicadas que a gente vem ouvindo. E é isso mesmo. Quando o mundo está nesse processo de transformação, eu costumo falar que é como fazer faxina em casa. Se a gente chegar na casa de cada um, no momento exato da faxina, a gente vai dizer que a casa é uma bagunça. Mas para deixar a casa limpinha, é preciso tirar todos os móveis, é preciso limpar, é preciso tirar aquelas coisas que a gente não usa mais, reorganizar a casa, para depois a casa ficar mais harmônica, mais sustentada. Então, nós estamos vivendo o momento da faxina. É um momento onde muita coisa acontece em conflito. Então, coisas extremadamente boas e coisas extremadamente ruins convivendo nessa situação. E o texto vai nos chamar como responsabilidade de sermos espíritas, como lidar com esse tipo de situação. Não que o espírita seja um ser à parte, pelo amor de Deus, nem é privilegiado em momento algum. Mas ele tem uma coisa chamada conhecimento, ele tem noção, ele tem a explicação, ele tem o conhecimento amplo da doutrina, capaz de garantir que se Deus está no comando, toda essa situação vai passar. E quanto mais eu tenho essa noção, menos eu participo da situação com coisas negativas. Porque a nossa tendência é, vendo uma notícia ruim, um fato ruim, nos ligarmos de maneira ruim a essa situação. Desejamos o mal, pensamos o mal, diante de uma imagem, de uma notícia, encontramos com um amigo na rua, falamos de política e adoramos aquelas picuinhas e os detalhes. Com isso, nós estamos colaborando para que a situação fique mais difícil. Vibracionalmente, nós estamos ofertando sementes de poeira, quando a gente deveria estar fazendo o contrário, tirar as poeiras, tirar os excessos. E aí a gente lembra, como a Joana de Ângeles, que a gente só faz isso, a gente só adere ao mal, através da vibração, da palavra, do pensamento, porque a gente traz o mal dentro da gente mesmo. Se a gente pensasse o bem, sentisse o bem, desejasse o bem, a gente não encontraria, né, como dizem em Minas, não daria liga entre você e aquela situação. Então, aquela situação não te abalaria, não te transtornaria e nem faria com que você caísse vibracionalmente em termos de pensamento. A gente só se une àquilo que é parecido. Jesus, que viveu aqui entre nós mais de 30 anos, viveu num mundo muito difícil. Mas nada do que acontecia fora o abalava, porque ele não trazia esse abalo dentro dele. Então, o que a Joana coloca é exatamente isso, que a gente consiga fazer essa faxina interna para que o mal externo não nos atinja. Porque o mal externo só consegue ter acesso à nossa casa mental porque a gente deixa a casa aberta e suja. E aí ela levanta essa questão, que o espírita tem obrigação de oferecer vibrações diferentes daquelas que estão reinando por aí. Eu dou aula há muito tempo de espiritismo e eu tenho um grupo muito interessante. E as pessoas sempre me perguntam, nesse grupo, é difícil o dia que não tem essa pergunta, mas só tem notícia ruim na televisão, só tem notícia ruim no jornal. Só está acontecendo coisa ruim? Não. Só é noticiado o que é ruim. Mas não é que está só acontecendo coisas ruins. Nunca teve tanta, para dizer o mínimo, tantas ONGs, tantas pessoas trabalhando no bem. Se você virar a cabeça, você vai encontrar grupos se reunindo para ajudar animais, pessoas,
organizações, arrumando emprego. Tem pessoas trabalhando no bem, e muito. Então, de que lado nós estamos? Ou para que lado a gente vai tombar? Que lado a gente vai se filiar? Naquelas que estão tentando, de alguma forma, semear alguma coisa? Ou naquelas que a gente acha mais interessante, né? Falar o mal, desejar o mal, sentir o mal. Porque é o que a gente conhece. Só que o mal não é nosso. Nós fomos deixando ele ficar dentro de nós. Tem uma situação que o Raul Teixeira, não sei se vocês conhecem, é um médium brilhante. Muito voltado para a área pedagógica espírita. Ele diz o seguinte, e eu deixo para vocês refletirem essa colocação dele. Quando nós estamos vendo na televisão um noticiário, e hoje em dia a mídia é altamente simultânea, né? A coisa está acontecendo lá, você está acompanhando em tempo integral, do início ao fim. Se você tiver estômago de ver do início ao fim, você acompanha o evento do início ao fim. Então, está lá um sequestro, e você está acompanhando. E eles estão mostrando helicópteros, não sei o que lá. E você já começa a desejar coisas bem boas, né? Você começa a pensar positivo para o sequestrador. Eu tenho certeza que ninguém fica desejando o mal do sequestrador e tudo mais. Mas a gente já fica lá feliz, emanando coisas boas, coisas alegres, que é a nossa função. Nós somos espíritas cristãos, não é isso? Pois bem. Aquela criatura que sequestrou, vocês concordam que ela não está nos seus melhores dias? Abalada, desequilibrada, ela já está. Senão não estaria provocando aquela situação. Pois bem, se o abalo dela vai até um ponto, e eu, colocando o meu grãozinho de mais abalo a ela, desejando o mal, pensando o mal, desequilibrá-la mais ainda do que ela já está, porque vocês sabem, como espíritas, que tudo é pensamento, tudo é sensação. Então, eu mando, eu recebo. Então, a psicosfera, a gente fala, né, o ar que a gente respira, ele é positivo ou negativo diante daquilo que a gente emana. Então, entrar numa casa, ela pode ser agradável, porque as pessoas que estão ali emanam coisas boas, então é bom estar ali. O contrário também. Por isso, entrar na casa espírita é tão bom, porque todo mundo, não é só a espiritualidade superior, todo mundo que entra aqui, entra com desejo de alguma coisa boa, ou de deixar alguma coisa boa, ou de receber alguma coisa boa. Então, a psicosfera fica boa. Mas, voltando ao nosso exemplo, se você emanar coisas ruins para essa pessoa, que já está desequilibrada, e ela fizer algo de mais ruim do que estava previsto, por causa daquele desequilíbrio que você colocou, é coautoria, é participação nossa também, em tudo o que vier a acontecer. Nós estamos, como a Raquel colocou no começo, interligados mais do que a gente gostaria, é uma trama, gente. Então, assim, a gente acha que a pessoa que eu não conheço, as minhas atitudes ou as delas não se cruzam em algum momento, cruzam sim. Nós somos responsáveis uns pelos outros e responsáveis por esse planeta. Como diz a Joana de Ângeles no texto, esses são tempos de loucura, mas nem por isso a gente precisa ficar louco. São tempos de raiva, muita ira, mas nem por isso a gente precisa se deixar contaminar por essa raiva. Não é porque as coisas estão acontecendo num caminho diferente, numa direção diferente, que eu tenho que ir também. Lembre-se sempre, a evolução nunca é dada pelo meio, mas pelo coração da pessoa. Eu posso nascer num meio muito difícil, numa situação bastante complicada, com tráfico e tudo mais, e criar uma ONG e trabalhar no bem, como a gente tem tantos casos. E posso nascer numa família absolutamente amorosa, financeiramente estável, e sair uma criatura muito difícil. Então, não é o meio que transforma, é o que a criatura traz no coração. É claro que o meio positivo, ele ajuda muito a criatura fraca, mas o meio negativo não piora aquela criatura que é boa. Então, de novo, o nosso começo de conversa. A mudança é interna. Então, eu posso estar num meio muito ruim, e não me deixar contaminar. Mas mais do que isso, não só não me contamino, como, entre aspas, devolvo a esse meio o bem que eu tenho. Eu passo a influenciar o meio. Eu passo a ensinar o meio o que é correto.
E com isso, gente, eu vou conseguindo não apenas modificar a minha estrutura, mas modificar o planeta. Porque às vezes assim me chama um pouco a atenção quando as pessoas falam, não, eu quero a paz no mundo. Mas o mundo é feito do quê? Não são de pessoas? Não são de histórias, de memórias? Para que exista paz no mundo, o meu vizinho precisa estar em paz. Aquele vizinho que eu não gosto. Então eu tenho que desejar paz a ele também. Porque se ele não estiver em paz, eu não vou estar em paz. Se o mundo dele estiver bagunçado, o meu vai estar também. Se eu continuar desejando coisas ruins aos nossos irmãos queridos, amorosos e fraternos políticos, gente, volta tudo. A gente emana como se a coisa fosse lá, mas é aqui. Enquanto eu pensar que o mundo, o próximo, o problema é lá, eu não vou corrigir isso nunca. Essa é uma doutrina, gente, que é uma doutrina do junto. Ou vai todo mundo junto, ou fica todo mundo junto. Não tem como avançar um e os outros ficarem. Aqueles que conseguem um pouquinho de espaço de entendimento, de evolução lá na frente, voltam para ajudar. Voltam para nos ajudar. Graças a Deus, senão a gente estava frito. Graças a Deus a gente tem o nosso anjo de guarda, os benfeitores, a gente tem criaturas que abrem casas espíritas, mantêm, oferecem recursos. Graças a Deus a gente tem trabalho, e eu não estou falando do trabalho remunerado apenas. Eu estou falando do trabalho de ser útil ao ser humano, de ajudar. O trabalho de ser caridoso. Graças a Deus a gente tem isso. Tem um poema de uma escritora já desencarnada, Maria Dolores. O Chico recebia muito texto dela. Que ela diz o seguinte, é uma prece. No final ela fala assim, Senhor, amarre nas minhas mãos cansadas, vazias e ocas, o trabalho de cada dia. Amarra, porque só se o Senhor me der é capaz de eu não pegar. Então ela está reconhecendo exatamente a pequenez dela. Então assim, não me deixa pensar. Se o Senhor vê que eu vou pensar e vou escolher outro caminho, amarra. Então graças a Deus a gente tem trabalho. Graças a Deus a gente tem recursos financeiros capazes de doar um saco de arroz, que não vai fazer a menor diferença para nós e representa dias de alimento para outras pessoas. Graças a Deus eu não passo frio. Graças a Deus. Agora eu também não preciso de 10 edredons. Posso doar um. Esse um vai aquecer outra criatura. E, de novo, as nossas relações transformam o planeta para vivenciar essa transição de uma maneira melhor. A gente está falando de caridade material, mas, pelo amor de Deus, caridade espiritual, intelectual, moral, o abraço, o sorriso, o afago, o colo. Dê para o outro aquilo que você quer receber. Você quer colo? É tão bom, né, a gente ganhar colo de vez em quando. É tão bom alguém segurar a sua onda por 5 minutos para você poder respirar. Segure também a do outro. Eu sempre falo para os meus alunos assim, eu encerro a palestra com isso. A gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente queria que o outro fizesse para a gente. Isso a gente ouve muito nas casas espíritas. E eu gosto de piorar a situação. Eu gosto de dizer assim, a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente quer que Deus faça por nós. O que você quer que Deus faça por você, pela sua família, pelos seus filhos? Faça pela família e pelos filhos dos outros. Porque eu tenho certeza que ninguém quer que Deus traga problemas, nem dores para suas famílias, nem para si próprio. Então não leve isso aos outros. Ajude aquelas criaturas que estão no nosso caminho. Nós somos seres imortais, significa que nós temos um passado. E graças a Deus vamos ter um futuro. Aquela criatura que nós ajudamos hoje, nos vai acompanhar na próxima. Agora, se você não ajudar, ela acompanha também. De outro jeito. A gente sempre avisa, né? Tem aquelas criaturas, uma vez, eu já contei essa história, mas vale para a gente pensar. Uma vez me procurou uma senhora dizendo que, com a seguinte frase, ela começou a conversa. Eu queria conversar com você porque eu tenho certeza que depois que eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. Falei, nossa, é a primeira pessoa, não conheço ninguém que vai para lá ainda. Mas ela vai. Por que você vai? Porque eu suporto meu marido há 42 anos. E isso já me garante o nosso lar.
Então, aí eu peguei um copo d'água, mandei ela sentar para não dar notícia de pé, né, acalmar a criatura e dizer, ó, seguinte, ninguém vai a lugar nenhum bom por suportar ninguém, não. A gente só vai a lugar bom quando a gente ama alguém. Então, aquela criatura que eu estou vivendo agora, fazendo de tudo para acertar direitinho, para depois não encontrar com ela, então, a notícia que a gente tem que dar é que você vai encontrar com ela. Não encontrar não está na pauta do dia. A forma de encontrar está. Então, se eu vou encontrar ou não com a Raquel, essa não é uma opção minha. Mas a forma como eu vou encontrar com ela, sim. Amando ou produzindo mágoas. Então, a decisão, de novo, como o começo da nossa conversa, a decisão é minha. Então, que a gente transforme as nossas convivências para transformar o mundo. Porque, como diz o Raul Teixeira, onde duas pessoas querem dar, as duas recebem. Quando as duas querem receber, nenhuma dá. Então, a gente tem que refletir para transformar esse mundo de uma maneira mais tranquila, vivenciando esse processo de limpeza que está sendo colocado. E tomara a Deus que a gente, depois do processo de limpeza, possa permanecer aqui. Vai ser um planeta muito melhor. Graças a Deus. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Simone. Bom dia. Bom dia. Eu recebi um texto essa semana do Divaldo Franco, ele falando que você falou aí de as pessoas estão falando mais de amor hoje do que se imaginam, do que se comenta, né? Que você só fala hoje na televisão problemas, e sempre foi, né? Desde aquele Aqui Agora, tragédia, Cidade Alerta, né? Então, hoje está muito mais caridoso o povo do que há muito tempo atrás, né? Muito mais generoso com as outras pessoas em si do que assim, há muito tempo atrás, né? A gente, graças a Deus, consegue se emocionar, se tocar e se mobilizar muito mais do que a gente teria feito em tempos passados. É que isso não é notícia, né? Graças a Deus, pequenos focos têm surgido e a partir desses pequenos focos, eles multiplicam atitudes, porque, você veja, eu tenho, para falar como exemplo, há 3 anos e meio eu fundei um grupo que não depende de nenhuma casa espírita, de auxílio. E nós auxiliamos pessoas de uma maneira geral, sem perguntar absolutamente nada. Nada, só o nome, porque eu acho desaforo não saber o nome. Mas o interessante é que essas pessoas que a gente tem ajudado nesses 3 anos e meio já multiplicaram o trabalho. Muitas já se tornaram, vamos dizer assim, organizadoras de outras situações. Não apenas a parte material. Então, tudo aquilo que a gente faz achando que é pequenininho, ele multiplica numa proporção exponencial. É como jogar uma pedrinha na água. Onde ela bater, o impacto é mais forte. Mas ela gera ondas. Então, até a última onda, a gente não sabe onde vai tocar. E vivenciar esse mundo num processo de transição é você ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não apenas aquilo que te chama para baixo, mas aquilo que te eleva, que está acontecendo, que está multiplicando. E a grande pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é assim, como é que eu posso ajudar? De que lado que eu vou? Eu continuo gerando coisas ruins ou eu vou fazer coisas boas? O que é que eu faço? Porque a nossa vida, gente, ela é a somatória disso. Tá ruim como tá, é porque lá atrás a gente fez associações erradas. A gente tem que alimentar sempre o lado bom, não da situação só em si, mas da nossa. Afinal de contas, a gente traz a centelha divina, não é isso? Eu sou filha de Deus, você é o coitado que está deitado ali na rua com frio também. Nossos irmãos políticos também. Então, todos somos filhos de Deus. O bonito de Jesus, Jesus era uma criatura espetacular.
Mas eu acho que o mais bonito dele é que assim, ele conseguia ver o que a gente não consegue ver, o bem nos outros. Ele via a luz na criatura, mesmo quando ela não tinha. Ou quando ela não dava bola para essa luz. Né? Então, assim, ele olhou para Pedro, ele sabia que Pedro ia negá-lo. 3 vezes. Deixou em algum momento de passar para Pedro, abraçar Pedro. De momento nenhum. Como eu sei que vocês leem o Novo Testamento, eu não vou comentar grandes detalhes, mas eu vou trazer o trecho para você. Quando Jesus aparece para Pedro, depois de desencarnado, Pedro tá, vocês imaginam, fazia pouquinho tempo que ele tinha dito, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Então ele estava morto de vergonha, estava querendo sumir. Jesus conversava com ele e ele estava assim. E Jesus, vendo o potencial que ele tinha de bom, não o que ele tinha feito de ruim, por situações diversas. Então ele, ao invés de falar, questionar, qualquer coisa, ele fala para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro de cabeça baixa, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pergunta pela 3ª vez. O que Jesus está fazendo com isso? Ele está refazendo o percurso das 3 vezes negações. Das 3 negações que ele fez, ele colocou 3 positivas. E aí Pedro desperta e vai ser um grande trabalhador. Então, quando a gente vê no outro a situação positiva, a gente alimenta, assim como a gente quer que vejam na nossa também. A gente não é essencialmente mal. Ou pelo menos a gente quer acreditar que não. Então, a gente quer que o outro também acredite, que o outro deposite fé. A gente não quer isso. Então, vamos descruzar o bracinho e mãos à obra. Mais alguém? Bom dia a todos. Bom Olha, é o dia. seguinte, é interessante que você falou quanto a... Nós somos um elo em cadeia. Isso é muito importante. Quando o que está atrás de mim avança, ele automaticamente me ajuda também a ir para frente. Tem isso que nós temos que ver. E nós não evoluímos sem ajudar. Fora da caridade não há salvação. O lema da nossa doutrina. Então eu preciso daquele que precisa, porque sem aquele que precisa, como eu vou evoluir? Se não houvesse tantas diferenças aqui, como nós poderíamos praticar o bem? Como alguém poderia ajudar alguém? Se não houvesse quem necessitasse. E não houvesse quem tivesse a oportunidade de estar próximo. Porque nós somos colocados onde nós necessitamos. No meio que nós precisamos estar, seja no lar, no trabalho, onde for. Nós precisamos exercitar. E isso é vivenciar. Né? Isso aí que é importante. Nós realmente somos uma elo em cadeia. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, o Emmanuel tem uma coleção de livros do Emmanuel que saíram recentemente, os livros, onde um grupo de pesquisadores espíritas reuniu tudo que o Emmanuel publicou, lançou em avulsos, em livros, enfim, sobre os 27 livros do Evangelho. Então, tudo que ele falou sobre o Evangelho de Mateus, tudo que ele falou sobre João e tudo mais. Nós estamos agora no 4º livro. Então, já saiu Mateus, Marcos, Lucas e João. O próximo são os Atos dos Apóstolos. No Evangelho de Mateus, ele fala isso. Quando nós achamos que estamos ajudando alguém e que é mérito nosso, o discurso deve ser o contrário. O discurso deve ser assim, obrigada a você que me dá a oportunidade de ser útil. Obrigada a você que me dá a chance de crescer exercendo a caridade. Obrigada ao outro que se coloca na posição para receber, uma posição que amanhã pode ser eu ou não, ou ontem pode ter sido eu. E na qual, na condição desse elo, eu sou obrigada a sustentar. E a gente está falando de encarnados, mas vale para desencarnados, gente. Assim, todo mundo junto para frente ou todo mundo junto para trás. Então, aquelas criaturas que nos acompanham na condição de obsessor, são essas criaturas que vêm atrás e empurram. Então, vai lá, olha, você continua sendo orgulhoso. Não, mas não sou. Sou, vai lá. E que bom que eles nos apontam essas condições para que a gente possa refletir. Se a gente reflete, a gente modifica e ele fez um papel de ajuda. O André Luiz, no Libertação, ele fala, não tem o mal. Mesmo o mal, ele está a serviço do bem em algum momento.
A gente é que precisa ter olhos para ver. Então, graças a Deus, a gente tem nessa doutrina, essa máxima da fora da caridade não há salvação, porque significa, segundo Paulo, lá atrás na Epístola de Coríntios, onde ele diz, qualquer coisa que você fizer, por mais grandiosa que seja, se você não tem a caridade, se você não tem o amor, não serviu de absolutamente nada. Você pode fazer todas as doações de tempo, de matéria, se você não depositar ali o seu sentimento, que faz você crescer, não tem como. E eu espero que ninguém espere a vida própria resolvida para ir ajudar. Então, a vida própria resolvida não vai acontecer nessa vida, gente. A gente tem sempre problema. Como diz o André Luiz no Sinal Verde, que é um livro muito interessante, vocês deveriam ler. Não é um livro, eu costumo falar que não é um livro espírita, é um livro de ética. E nesse livro ele diz o seguinte, quando você resolver um problema, espera o outro. Não dá para passar, isso aqui não é um passeio. A gente resolve um problema, aparece outro, e às vezes nem resolve o primeiro, já está aparecendo o outro, e é isso mesmo. É na batalha, é na luta. Mar tranquilo não faz bom marinheiro, não, gente. É a tempestade que faz. Quantas tempestades vocês já passaram? Olhem para trás. E está todo mundo aqui. Meio arranhado, avariado. Mas está aqui. E a gente só é melhor hoje, mais forte, mais confiante ou não, por conta dessas coisas que a gente passou. Graças a Deus. E graças a Deus não passou sozinho. Tinha encarnado junto e tinha desencarnado também. Por isso, quando as pessoas falam para mim, quando querem saber sobre como fazer o evangelho no lar, e sempre a primeira coisa que vem é assim, mas eu estou sozinha em casa, eu posso fazer? E eu sempre falo, olha, o dia que você conseguir ficar sozinha, acende uma vela. Porque de desencarnado está assim, ó. Então, assim, nunca a gente vai fazer o evangelho sozinho. Obrigado pela palestra, foi lindo. Obrigada pela paciência. Só para complementar a pergunta anterior. A questão todo mundo culpa o Pedro por ter negado Jesus 3 vezes. Mas lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus se despediu dos apóstolos antes de ser pego, ele chamou Pedro e disse a Pedro, tu me negarás 3 vezes. Ele, não, mestre, eu não vou me negar. Vai, porque se você não negar, vai acabar tudo aqui. Alguém precisava sobreviver para dar continuidade aos ensinamentos do Cristo. Infelizmente, só se propaga quando Roma crucificou Jesus e disse, fizemos um herói, né? Fizemos um mártir. Porque se ele não tivesse morto, ele não teria, o cristianismo tinha morrido ali. Então, às vezes, o mal, que às vezes parece ser tão mal, é algo para fincar. E, infelizmente, ainda, o ser humano, ele precisa da coisa ruim para que possa melhorar. Então, assim, eu começo do fim. É exatamente isso. A gente não tem o mal. Mesmo o mal, ele acha que está fazendo mal, mas ele está gerando algo de positivo. A gente sempre fala, por exemplo, essas catástrofes que acontecem. Elas sempre geram coisas positivas, a solidariedade, às vezes até uma legislação mais acurada para evitar. Vai gerando, né, vão gerando mecanismos de mudança da própria sociedade. Eu não sei bem se a gente precisaria, se Pedro teria precisado negar, e não foi no horto, foi na ceia que ele fala. Eu estava lá. Eu estava beliscando todo mundo, porque gente boa eu não fui. Mas, enfim, eu não sei se a gente precisaria disso, mas o mundo precisa, porque Jesus falou, ai desse mundo que precisa de escândalos. Né? Ai do mundo que a gente vive, que ainda precisa de situações difíceis. Mas ai mais ainda daqueles que trazem os escândalos. Ou seja, a gente precisa passar pelas dores, precisa passar pela situação difícil, mas mais complicado está diante das leis divinas aquela criatura que trouxe as dores. Então, não é... A gente sempre fala, esse mundo é um mundo que tem injustos, mas não injustiçados. Então, tem pessoas ruins, ou voltadas ao mal, se você quiser dizer assim. Mas injustiça não tem, não, gente. Se a gente acreditar que tem injustiça, a gente vai achar que Deus é injusto. Alguém tem essa cara de pau? Espero que não.
Então, assim, a princípio, brigar com Deus você já perdeu. Então, vamos nadar a favor da corrente, porque contra a corrente a gente já vem nadando faz tempo. Simone, muito obrigada. Só encerrando, você lembrou, o Paulo lembrou e você me fez lembrar último momento da vida de Paulo, na hora da decapitação, que ele fala justamente para aquele espírito que está sob a ordem do imperador para decapitá-lo, que ele fala que seja cumprida a ordem que você recebeu. Quer dizer, naquele momento nós paramos muito para refletir, são poucas palavras, mas a cada um segundo aquilo as suas obras. Então, o problema não era de Paulo, mas sim daquele que mandou e de quem ia fazer. É bem por aí. Então, vamos. Advertidos pelo amor, como fomos nesta manhã, nós vamos levando o nosso pensamento e sentimento a todos aqueles que neste momento necessitam do que temos de melhor. Que a paz, a harmonia, a saúde e a tranquilidade possam atingir neste momento a todo o nosso planeta Terra. Vamos envolvendo o nosso planeta naqueles cordões iluminados, enlaçando e sentindo que a luz se faz presente em cada nação, em cada líder. Que esta luz, inspirada pelo Divino Mestre, por Deus nosso Pai, possa atingir a cada mente, a cada pensamento, para que o melhor seja feito. Vibremos pelos nossos irmãos que neste momento sentem o desconforto da desesperança, da aflição, que possam compreender que é somente um momento de aprendizado, um momento de crescimento. Vamos vibrando por aqueles que, através da dor física, passam pelo ensinamento do crescimento também. Que médicos, enfermeiros, neste momento, possam levar o remédio a cada caso, possam levar o lenitivo a cada um, dando-lhes o que necessitam individualmente. E vamos carinhosamente levar uma vibração muito amorosa em particular para a nossa companheira, trabalhadora desta casa, nossa irmã Matilde, que se encontra adoentada, que ela seja muito abençoada pelo seu trabalho, por tudo aquilo que cada um que fez parte da sua companhia, esteve com ela trabalhando, que agradece muito a todos os benefícios. Que Deus abençoe neste momento. E assim, vamos vibrando para que nossa semana seja de muito contágio amoroso, que possamos levar no decorrer destes próximos dias toda a paz e tudo aquilo que absorvemos e que vamos distribuindo e contagiando num abraço, num sorriso, num cumprimento amoroso.
E é assim que nós vamos agradecendo a espiritualidade por esta primeira parte da reunião. Vamos aguardando para que possamos receber os passes, já nos preparando através do pensamento positivo e da predisposição para recebermos estas energias vindas do mais alto, que irá beneficiar a todos nós. Que assim seja.